Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto muito importante. O que tem doutrinado você? O que tem feito de você, você, sabe? O quanto. Você já se perguntou isso? O quanto que tem em mim é de mim mesmo, da personalidade que Deus me deu, e o quanto é que eu tenho sido moldado por fatores externos? Sabe? Livros, filmes que eu tenho lido, o ambiente que eu tenho convivido, as pessoas com quem eu tenho lidado, sabe? Você é uma soma disso tudo. E tipo assim, o que você tem colocado pra dentro de você? Com o que você tem alimentado as suas emoções e a sua mente? Eu vi um vídeo um tempo atrás falando que a teoria do cérebro espelho, que tudo que você vê, o seu cérebro ele não sabe discernir ficção da realidade. Então, por exemplo, você tá vendo uma coisa ali muito tensa, drama, violência, se você for uma pessoa muito sensível, até quem não é sensível, por exemplo, o meu marido, alguma vez eu falei isso com ele, que ele tem uma coisa assim, mais um jeito mais bruto de falar e tal, mesmo quando ele tá calmo, parece que ele tá com raiva. E aí uma vez eu falei com ele, poxa, tipo, antigamente ele via muito, tipo, Capitão Nascimento, filmes violentos, era rap, era batalha de rap, onde todos os homens têm essa entonação de voz. E eu já tinha conversado com ele sobre como eu achava que aquilo estava moldando e influenciando ele. E aí eu parei pra pensar também sobre como as coisas que eu vejo estavam me influenciando também. E eu fiquei chocada com o quanto que eu sou influenciável. E aí nessa teoria do cérebro espelho fala isso, sabe? Sobre o nosso cérebro não saber discernir as coisas que a gente vê. Por exemplo, quando você vê uma série, você começa a criar um vínculo com aquele personagem, né? Porque aí tá a história vai dando continuidade, o personagem vai crescendo, e aí você vai se envolvendo com eles, e aí quando acaba a série, a gente fica com aquele sentimento de perda. É uma tristeza quando a série acaba, né? Pelo menos eu fico assim. Quando meus doraminhas acabam, eu fico bem triste. E aí, depende, se for muito bom, né? Mas aí a gente parte pro próximo. Mas aí, tipo, e aí fala desse envolvimento que o nosso cérebro tem. Então, tipo assim, já que é pra eu me envolver, que eu me envolva com algo que vai me influenciar pro bem, mas ao mesmo tempo, como eu sei que meu cérebro não sabe desvencilhar essas emoções, hoje em dia a gente tem consumido muito conteúdo, e se você olhar, tipo assim, hoje em dia é muita produção de filme, série, e é muito fácil o acesso, você não tem que esperar mais uma semana pra consumir o próximo episódio, e tipo assim, e teu cérebro, ok, assisti, legal, sofri, acabou o episódio, segue a vida. Não, você vai pro próximo e outro, todo dia você tem outro episódio pra assistir, sabe? Então, os casos de ansiedade têm subido e talvez seja em relação a isso. Seu corpo não tem tempo pra assimilar o que é seu e o que não é. Eu acho que é isso. Pelo menos pra mim isso fez muito sentido. E aí eu já tava muito crítica com o que eu tava lendo, vendo, tudo que eu consumia, depois de uma experiência que eu tive com o Senhor, e depois que eu vi isso, eu fiquei muito mais. Então, deixa eu falar pra vocês a experiência que eu tive com Deus em relação a isso. Eu sou muito romântica, eu adoro ler livros de romance, ver filmes. E aí eu tava numa época, isso foi começo do ano passado? Ou foi no retrasado? Eu sou péssima assim, tipo, às vezes o negócio aconteceu ontem, eu fico, isso aconteceu ontem ou hoje. Então, eu não lembro se foi começo do ano passado ou se foi final do ano retrasado. Mas eu lembro que eu tava num período assim de oração, sempre falando com o Senhor, Senhor, tira de mim aquilo que me afasta de ti, e apresentando coisas pra ele, pra que ele, se ele quisesse tirar aquilo da minha vida, pai, meu trabalho, não sei o que tá me afastando de você, o que me impede de ter uma vida mais profunda contigo, são as músicas. E aí sempre vinha na minha mente, tipo assim, meus livros, mas eu não queria apresentar meus livros, tipo, Senhor, se meus livros me afastam de ti, tira eles de mim, porque eu era muito apegada, tipo, na verdade no ano retrasado, no meio do ano, eu tive um período assim bem deprê. E o que eu fiz? Eu caí pra dentro lendo romance Kindle Limited. Era um livro atrás do outro. Eu lembro que um mês e meio, mais ou menos, período de 2 meses, vamos botar assim, arredondando, eu li 13 livros no Kindle. Alguns eu abandonei perto do final, porque eu vi que está já... Sabe, hoje em dia eu não me obrigo mais, o negócio não tá fazendo sentido, não tá fluindo, pá. Mas assim, foram um período de 13 livros em um curto período de tempo. Eu tava assim, camuflando minhas emoções com aquelas emoções artificiais. E aí... E aquilo não tava me fazendo bem, tava me fazendo ficar pior. Mas o pior de tudo é que eu tava lendo romances hot, que era o que eu gostava na época, eram os famosos New Adult, que é esse romance jovem adulto, da faixa dos 20 anos, ali dos 18 aos 30 anos, sabe? Começando a vida, emprego, apartamento novo. Eu gostava desse estilo de romance. E sempre tinha as primeiras paixões ali avassaladoras, então era um romance mais picante. E eu achava, muito dos romances que eu lia, tipo, nossa, que profundo, mudou minha vida. E hoje em dia, comparado com o que eu leio atualmente,
depois que eu tive essa experiência com o Senhor, eu vejo que os livros que eu tanto amava eram tão profundos quanto uma poça de chuva no asfalto, sabe? Então, assim, e aí eu tava nesse período de... Recapitulando, nessa semana que eu tava nesse período de oração, apareceu 2 vezes pra mim vídeos sobre pornografia no meio cristão. Tipo, cristãos estavam consumindo pornografia. E eu passei aquele conteúdo porque eu falei, cara, isso não é pra mim. Crente consumindo pornografia? Que absurdo. Hipócrita. Tipo assim, que absurdo, crente consumindo pornografia. E aí eu peguei e nesse dia orando, eu apresentei pro Senhor. Tá bom, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que me afasta de ti, até os meus livros, Pai. Mas o Senhor sabe que eu gosto tanto. Assim mesmo que eu orei. A mulher de 30 anos orei desse jeito. Mas o Senhor sabe que eu gosto tanto, mas se o Senhor quiser tirar de mim... E aí o Senhor falou dentro de mim, sabe aquele pensamento que atravessa o teu pensamento? Falou assim, os seus livros são a sua pornografia. E eu tive certeza que era do Senhor, porque eu nunca pensaria isso por conta própria. Meu livro era minha pornografia. Eu já tava, depois que eu me converti, nesse período aí de 2 anos e pouco, eu já tava mais assim... Sabe como você começa a se incomodar com certas coisas que não te incomodavam antes? Por exemplo, se o personagem, tanto de filme, de livro, tava tendo um caso extraconjugal. Aquilo eu nunca vi assim, com bons olhos, mas quando você não é cristã, tipo assim, pelo menos, não que a pessoa não precise ser cristã pra se incomodar com isso, sabe? Tipo, você pode ter um senso crítico e uma noção de valores muito boa, mesmo sem ser cristão, mas eu não tinha tanto assim. Por exemplo, eu passava pano. Tipo, mas o cara era mau. O cara não dava atenção. Esse aí é bonzinho. Tipo, sabe, coisa assim. Eu meio que passava pano ou nem racionalizava aquilo que eu tava botando pra dentro de mim. E aí, nesse dia, eu falei, uou, meus livros são minha pornografia. E aí parece... E assim, então, antes disso, quando eu tava lendo, tinha alguma cena mais, assim, muito detalhada, que eu acho completamente desnecessário. Pra mim, isso aí, faltou criatividade no autor. Vamos botar aqui toda a cena de sexo detalhada no mínimo detalhe. Pra que história? É sexo que vende, né? E aí, aquilo já tava me incomodando um pouco. Eu passava por cima, olhia, sabe, bem rápido, assim, quando a cena... Eu sentia que a cena era suja. Mas eu ainda gostava das partezinhas picantes e tal, né? Enfim. E aí, quando o Senhor falou aquilo pra mim, eu abandonei de vez. E aí eu falei assim, caramba, mas será que tem romance cristão? Eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha me aprofundado. E aí eu comecei a pesquisar romances cristãos. Eu acho que o primeiro que eu li foi da Francine Rives, que é A Ponte de Raven. Eu achei um livro tenso, porque é muito sofrimento que a Abby passa. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque tem umas frases maravilhosas, tem um diálogo dela com o Espírito Santo no final que é perfeito. Então, assim, é um livro maravilhoso, sabe? Tem reviravolta, Eu falei, uau, sabe? Isso é profundo, isso muda mentalidades. Porque, assim, eu defendo fortemente que as pessoas leiam ficção, porque eu acho que a ficção é um ótimo instrumento de empatia. Tanto seja série quanto livros. Se você ler com um olhar atento, assim, por exemplo, eu sempre gostei de prestar atenção nas pessoas. Sabe? O que impacta a vida das pessoas. Eu não sei, sempre tive curiosidade de olhar pra vida de alguém e ficar pensando sobre a vida dela, sabe? Não no sentido de fofoca, era só... Eu não sei te explicar, mas eu gosto de pensar sobre como as pessoas reagem às coisas, sabe? Como os acontecimentos afetam a vida delas e como elas tomam decisões. E até porque pra mim sempre foi muito difícil a tomada de decisão, sabe? E aí, enfim, eu sempre tentei aprender com a vida das outras pessoas. Então, peraí que deu um branco. Meu Deus, que isso acontece comigo, socorro, Senhor, clareia somente. Enfim, aí veio... E aí eu comecei a me aventurar nesse mundo de romances cristãos. Outro que eu li recentemente também, que de repente, se alguém quiser, eu faço um vídeo sobre ele. Querendo ou não, vou fazer também porque ele merece. Que é esse aqui, Lugares Escondidos, da Lynn Austen. Gente, que livro maravilhoso. Ela ousaria manter a esperança na sua volta inesperada. É um livro de época. Aquele que eu falei da Ponte de Raven se passa em 1950. Esse aqui se passa em 1830. Na época... Eu acho que foi na época que teve uma crise na Bolsa Imobiliária em 1930. Muitas pessoas faliram. Então fala um pouco sobre esse período. E eu amei, sabe? Essa contextualização histórica. E me apresentar para fatos. Eu amo livros assim que eu aprendo alguma coisa e sentir que tô aprendendo, sabe? E aí fala sobre vida no campo e fala sobre o relacionamento dela com Deus, como ela tinha perdido a fé em Deus. Na verdade, ela nunca tinha tido fé por ela mesma, ela conhecia Deus através da experiência de outras pessoas. E aí que fala sobre alguns personagens que começaram a se relacionar, tipo assim, sempre ouviram falar de Deus, mas abandonaram ele em algum momento porque não tinham uma experiência pessoal com ele.
que foi a mesma coisa que aconteceu comigo e acontece realmente com muita gente. Então, assim, são histórias maravilhosas com quais você pode se identificar muito, você pode aprender. Então, passando esse meu testemunho sobre como o Senhor tirou essa casca dos escamas dos meus olhos e me fez ver aquilo que de fato eu estava vendo, que eu estava consumindo. E o Senhor fala, né? Os olhos são a janela da alma, então... Na verdade, agora eu confundi, são versículos, acho que eu vou apagar essa parte. Mas, enfim. Mas na Bíblia eu sei que fala, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente se alimenta, né? E aí eu comecei a notar que, por exemplo, se eu vi uma série, tipo, recentemente eu vi o dorama Oh My Venus, em que a mulher malhava e tal, ela queria recuperar a forma, ela tomou um pé da bunda do namorado, e ela queria, sabe, recuperar quem ela era, a autoestima dela, a confiança, e ela começa a se exercitar. Cara, foi o período que eu mais me dediquei à academia. Quando eu não ia pra academia, eu malhava em casa. Tava focadona no que eu tava comendo, sabe? E aí eu comecei a notar como que eu era influenciada pelas coisas que eu consumia, sabe? E principalmente tenho perguntado pro Senhor, Senhor, o quanto de mim sou eu que o Senhor fez e que pertence a mim, e o quanto tem em mim que foi o mundo que colocou e que não deveria estar aqui, sabe? Que camadas eu tenho que tirar pra explorar a verdadeira identidade que o Senhor colocou em mim, sabe? Mas aí, é isso, eu tava vendo também, nessa mesma época do livro, que aconteceu esse negócio com o livro, eu tava vendo uma série, acho, chamada Valéria, na Netflix. Eu tava amando, porque a mulher, assim, perdida na vida, sem era nem beira, não sabia o que fazer da vida, era uma escritora que não publicava nada. E aí eu tava me identificando com ela, né? Só que, cara, a série era suja, ela tava traindo o marido, e aí a amiga dela tava tendo um caso com um homem casado e ninguém via nada errado com aquilo. Aí a outra amiga fala sobre amor plural, que é você se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. E eu falei, gente, isso não é bom, sabe? Isso tá entrando na vida das pessoas. E eu comecei a olhar pra trás na minha adolescência. O quanto de pensamento errado eu tive, o quanto de atitudes erradas eu tive, que eu me envergonho, pautadas, moldadas naquilo que eu tava vendo e eu tava ditando como certo, sabe? É só você reparar, sei lá, se você vê um filme bem feito, de amigas viajando e tendo uma aventura na Toscana, não sei lá onde... E aí você fala, meu Deus, eu preciso de amigas pra viajar também, eu quero fazer uma viagem dessa. Mas aí se você é casado como eu, não tem dinheiro, você vai ficar, eu vou ficar só no pensamento. Mas sempre que eu vejo um filme assim, eu fico, nossa, eu quero fazer uma aventura assim com as minhas amigas, sabe? Eu quero sair. Só que a gente sabe que depois que você chega nos 30 anos, até pra tomar um cafezinho no shopping, é difícil, né? Os horários conciliarem. Que dirá fazer uma viagem com as amigas, igual os filmes mostram, que é super fácil, né? Mas assim, mas é uma parada que te empolga, que te contagia, né? Então você começa a observar, sabe, o que me empolga, o que me contagia. Às vezes outras coisas estão te atingindo, mas de uma forma subliminar, tá indo pro teu subconsciente e você não tá captando, sabe? Às vezes o comportamento que você tá tendo dentro do teu casamento, com teus filhos, com teus pais, às vezes é fruto daquilo que você tem consumido. Por exemplo, outra coisa que eu passei a ser muito criteriosa, música. Se eu tô ouvindo uma música, por exemplo, João. Cara, eu até gosto das músicas do João, acho legalzinha. Mas aí o cara fala, eu vou morrer sozinho, eu vou amar igual um idiota ama, e me beija com raiva. Tipo assim, eu fico achando assim, cara, isso é tipo um mantra ruim, sabe? É uma coisa que você fica repetindo sem parar e sem parar. E eu acredito no poder das palavras, até porque isso é bíblico, não é por conta do segredo, porque o segredo é um plágio da Bíblia, um plágio mal feito, onde tudo é atribuído ao universo. E eu acredito no mundo espiritual, eu acredito que tem uma batalha ao nosso redor do maligno, e sabe, e o maligno contra as forças do Senhor, que são muito mais poderosas, mas a gente sabe que a gente tem que vigiar, que a gente tem que fazer nossa parte. Então, se eu puder não chamar essas coisas pra dentro da minha casa, não firmar essas coisas sobre a minha vida, sabe, declarando coisas assim, por exemplo, sertanejo. Eu nunca gostei muito de sertanejo mesmo. Mas, tipo assim, o sertanejo, cara, eu falo pra minha irmã que ela gosta muito. A maioria das músicas sertanejas fala o quê? Ou você está sofrendo, ou você sofreu, ou você tá querendo encher a cara e curtir todas, sabe? Pagode também. Ou você foi traído, ou você quer trair. Basicamente é isso. Então, assim, eu escuto só músicas da igreja, só louvores? Não, eu escuto músicas seculares também. Porém, eu tomo conta daquilo que eu tô ouvindo, sabe? Eu lembro que até uma vez eu tava perguntando ao Senhor, eu tava varrendo a minha casa ouvindo música e fiquei pensando, Senhor, tem problema nas músicas seculares? E isso é uma experiência minha. E eu já falei que assim, cada um que examine as suas motivações, eu sempre falo isso, porque assim, o Senhor trabalha com pessoas de diferentes maneiras. Por exemplo, se alguém vier falar pra mim,
Ah, porque maquiagem é pecado porque o Senhor tirou de mim essa questão de vaidade, falou pra eu não usar nada de maquiagem. Eu nunca vou questionar. Por quê? Eu acho que é pecado? Não, eu tô com uma maquiagemzinha aqui, até bem levezinha, bem suave. Gosto de passar até um pouquinho mais forte. Mas assim, só que ainda com essa coisa natural, que valoriza a afeição, sabe? Carinho de bonita e saudável. Mas assim, às vezes aquela pessoa, ela queria ser, às vezes na vida anterior dela, ela queria ser vulgar, ela queria passar maquiagem pra ficar bonita pro outro, pra seduzir. E aí quando você aceita Jesus, o Senhor tira de você coisas pra te libertar daquele teu antigo eu, sabe? Então, tipo assim, às vezes suas pedras de tropeço, aquilo que te faria cair novamente, ele tira de você. Mas não necessariamente você tem que usar aquilo como regra pra todo mundo. A não ser aquilo que está pautado em princípios bíblicos. Por exemplo, os livros que eu lia, onde tinham várias cenas de sexo detalhadas, quase 100% delas eram entre pessoas que não estavam casadas. Em alguns livros, as pessoas mal sabiam nomes uma das outras, sabe? Era Caso de uma Noite Só. Então, gente, aquilo dali é sujo demais. Sabe? Aquilo dali é sujo, não tem valor nenhum. Hoje em dia eu leio livros seculares? Leio. Mas eu prefiro ler bons romances cristãos, romances de época, essas coisas, sabe? Com mais princípios, com mais virtudes e valores, que não ofendem aquilo que eu acredito. Mas eu leio romances seculares? Leio alguns romances sim. Porém, mais uma vez, eu filtro aquilo que eu leio, sabe? Por exemplo, eu li esses dias, foi que Depois do Sim, Amores Verdadeiros. Tudo ali tá certo? Não, tem umas coisas ali erradas. Mas eu consegui aprender muito com aqueles livros. Hoje em dia eu consigo discernir, sabe? Aquilo que não é legal. E se eu começo a ler alguma coisa em que eu começa a surgir um incômodo muito grande, eu falo, porque isso aqui tá tentando me doutrinar, isso aqui tá tentando ensinar alguma coisa pra mim que não é legal. E às vezes você começa a conviver muito com uma coisa que você é contra, que não é legal, que não te faz bem, e você se acostuma. Porque tem um ditado que fala que você se acostuma até com vômito de porco se você ficar muito tempo do lado dele. É igual cheiro de cachorro, eu tenho 4 cachorros. Então a minha casa, se você chegar aqui, tu vai sentir manhaca de cachorro danada, que talvez eu não sinta tão forte, porque eu já estou acostumada com eles. Até quando meu cheirinho de cachorro, sabe? Na casa. Então, tipo assim, é uma coisa que eu tô acostumada. Mas quem não chega na hora, vai sentir forte. Então, a mesma coisa. Se você for convivendo com algum tipo de podridão na tua vida há muito tempo, aquilo ali vai se tornar normal e vai começar a fazer parte de você. Então, se algo está te incomodando, pare. Não insista naquilo, porque aquilo vai entrar na tua mente, sabe? E vai começar a trabalhar em quem você é. Ai, meu Deus, como eu falei, 17 minutos falando sem parar. Eu não respiro. Então, gente, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, assim, eu também não consigo me dizer. Eu acho que é só isso mesmo, gente, sabe? Tomem cuidado com o que vocês alimentam a mente de vocês, cuidado com o que vocês colocam pra tocar dentro da casa de vocês, cuidado com o que vocês colocam pra passar na televisão de vocês, principalmente se vocês têm filhos, sabe? Gente, hoje em dia, a gente, coitado das crianças, não tem mais igual na minha época, cãezinhos do canil, todos os cães merecem o céu. Amava esses desenhos de animais, eram... Ai, tinha muita coisa boa. Sumiu tudo da minha mente agora, mas eu tinha muito desenho bom na minha época de infância. E que eram puros, inocentes, e hoje em dia você tem que tomar cuidado com o que as crianças estão assistindo, sabe? Porque tá tudo muito doido. E todo mundo acha que todo mundo tem que saber de tudo antes de ter a hora, antes de ter idade, maturidade para discernir as coisas. Enfim. Então, quando vocês forem, escolham coisas que vão edificar a vida de vocês. Por exemplo, o que vocês estão lendo para poder aprender mais sobre gerenciar a tua rotina, a tua mente? O que vocês estão lendo sobre o casamento de vocês? Sabe? Como vocês têm ocupado o tempo de vocês? Se vocês puderem me contar aqui embaixo, eu vou amar saber o que vocês estão lendo, o que vocês estão ouvindo, o que vocês assistem e o que vocês acharam do meu conteúdo, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, então, por favor, não sejam críticos demais comigo. Eu espero que eu tenha conseguido falar tudo que eu queria, porque eu já não lembro mais o que eu disse. É igual na época que eu apresentava trabalho na faculdade. Minha alma saía do corpo, eu suava horrores, tô suando nesse momento. E aí, quando eu acabava de apresentar, eu ficava, meu Deus, o que eu disse? Sabe? Tipo, às vezes as pessoas tinham que me parar, porque eu nervosa, eu falo dobrado. E é isso, tipo, eu falava dobrado e não sabia o que eu tinha dito. No momento, eu mal lembro o que eu disse. Incrível, né? Eu espero que isso se torne uma coisa mais natural pra mim no futuro e que eu consiga organizar melhor as minhas ideias. Porque esse foi o primeiro vídeo, eu falei assim, tem que sair, porque esse era meu projeto de 2023, sabe? Era esse canal, era edificar vidas através desse canal. Era compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, porque, gente, eu era uma bagunça antes de eu entrar.
Eu continuo meio bagunçada ainda, mas a vida é feita de processo, né? É um processo, todo dia aprende um pouquinho, cai, volta, recomeça e vai. Então, eu espero muito que vocês estejam aqui pro próximo vídeo para eu falar um pouco mais sobre o que o Senhor tem feito na minha vida. Tá bom? Beijo, fique com Deus. Não esqueça de comentar aí sobre o que vocês acharam.